Olá, alunos do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mauro Farias e hoje dando sequência às aulas do caderno Aprender Sempre, né? Sequência de atividades 2. Hoje vamos falar um pouquinho sobre notícia, textos jornalísticos, né? A aula de hoje, o tema é esse, ó, aconteceu, virou, né? E a gente vai ver o que vira aí, né? Ao meu lado aqui hoje o professor Tony, professor de matemática, que vai acompanhar-me aqui, dando seus pitacos, porque ele sabe tudo também sobre língua portuguesa e vai me ajudar aqui com a aula. Olá, professor. Olá, um bom dia a todos que estão aí nos assistindo pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, como falou, né? Aconteceu e hoje aconteceu e vai virar coisa boa, né? Eu já quero aproveitar para mandar um bom dia para a Escola Estadual Professora Neide Aparecida Solito. Um grande abraço a todos vocês aí que estão participando, né? Também para a professora Francinaide também, o CEJA Arquimedes José Brava de Santos, São Paulo, né? Um bom dia a todos vocês e a todos os quase 20 mil espectadores. Olha só, hein, audiência boa, que beleza, hein? Nossa. Professor Tony, aproveitando então aí que já mandou os abraços, né, para nossos amigos aí que estão participando, sempre boa a participação dos professores, principalmente trazendo aí também as perguntas dos alunos, as participações dos alunos, né? Peço as gentilezas do senhor ler as habilidades que estão na tela, por gentileza. Vamos lá. EF 07 LP 01 e a EF 69 LP 25. O objetivo da aula é reconhecer os elementos constitutivos da notícia e identificar as principais características do gênero textual da notícia, né? Já pode dar um printzinho na tela. Dá um print né? aí para você, quem quer já ter essa informação guardada, dá um print na tela. E aí a gente já vai então agora para o conteúdo de hoje. Então hoje, nessa aula, falando sobre notícias, vamos ver elementos que compõem o texto de gênero notícia, opinião e posicionamento crítico em argumentos bem fundamentados, que é o que a gente tem após ler a notícia. Então, não é que a notícia vai ter opiniões nem posicionamentos. A notícia é simplesmente citar o fato, né? Sim. A questão aqui é, após a leitura, o aluno se posiciona, o leitor, né? E no caso, o aluno vai se posicionar, vai verificar o que ele conseguiu inferir ali da notícia, o que aquilo tem relação com a vida dele, se ele concorda, se não concorda, todo esse debate que a gente tem quando a gente se envolve com questões do texto jornalístico. Muito bem! Para começar a participação de vocês, aí, ó, para começar, leia as manchetes abaixo. Parque Estadual com atrações musicais. Segunda manchete, Parque Estadual da Periferia passa a ter shows musicais gratuitos. Qual dessas duas manchetes chama mais a sua atenção, hein? Ó, o Ismael está perguntando aí, qual que chama mais a minha atenção? Vocês têm um minutinho para mandar a resposta no chat e a gente já volta. Aí, irmão, olha lá. Que coisa incrível, né? Olha, a professora Regina disse que é a segunda, né? Parque Estadual da Periferia passa a ter shows musicais gratuitos. Ela gostou. Será que foi por causa dos shows musicais ou por causa dos gratuitos, né? Será, né? Olha aí. O Heitor Matheus, né, da professora Ana, também disse, né, que a segunda foi que chamou mais atenção. Na grande maioria aqui, né, unanimidade, né? Uma palavra bonitinha, né? A maioria disse que é a segunda notícia. Olha que legal. E será que é a segunda mesmo? Vamos lá. Professor, o que o senhor acha? Olha, eu acho que
Parque Estadual da Periferia passa a ter shows musicais gratuitos, é mais interessante, né? É mais interessante. Para mim, pelo menos, porque moro na periferia primeiro, né? Chama mais a minha atenção, porque eu percebo que eu sei aonde está acontecendo, né? E eu sei também se eu vou ter algum custo para isso, né? Então, é uma manchete interessante. O detalhe do gratuito que a professora falou aí, né? O detalhe do gratuito. Muito bem, então nós temos aí, ó, o professor falou que para ele também é a segunda. Vamos ver, então, a diferença entre uma e outra está exatamente na inserção dessas informações, né? A informação primeiro falar que onde é que acontece, que está esse parque, está na periferia. E sobre os shows musicais que são gratuitos, ou seja, já são intencionais essa informação aí, essa inserção de informação é intencional. Traz para o leitor, ou para aquele que está apreciando a notícia pela primeira vez, esse interesse de descobrir onde que é. É lógico que todo mundo vai querer ler, porque sempre tem as pegadinhas, mas as pessoas já chamam mais atenção. Ao contrário de você dizer parque estadual com atrações musicais. É uma informação muito vaga, uma informação objetiva demais, então pode não atrair tanto a atenção do leitor. E para você chamar a atenção do leitor, você tem que produzir uma boa manchete. Então, ficou correta aí a resposta, mais adequada seria da manchete 2. Muito bem. Então, na tela para vocês agora, a gente vai relembrar um pouquinho do gênero notícia. Notícia é o gênero textual jornalístico que aborda o conteúdo de forma objetiva, utilizando linguagem formal e informações de interesse do receptor, que é aquele que vai ler. Quanto aos elementos constitutivos da notícia, há o título, que a gente chama de manchete, o subtítulo, que é aquele resuminho que vem abaixo da manchete, o lead, que é o primeiro parágrafo, e o corpo da notícia, que é onde você vai ver a notícia propriamente dita. Um texto do gênero notícia deve ser capaz de responder às seguintes questões. Isso você já viu na escola, com certeza. Quem, onde, o que, como, quando e por quê. Então, o texto jornalístico ele tem que ser capaz de responder essas questões. Muito bem, então, dando uma retomada aí nessa questão do conceito de notícias, a gente tem uma notícia exemplo para vocês poderem ver aí todos esses elementos que a gente citou. Essa notícia foi tirada do jornal da USP, o jornal Joca, não me lembro. A gente já vai ver aí no final, tá? E vai falar sobre o quê? Olha só a manchete. Eu vou pedir ajuda do professor aqui, porque eu vou aproveitar a voz dele, obviamente. O locutor de rádio vai ler pra gente aqui o nosso texto. Então, eu vou ler a manchete, tá? Museu do Ipiranga libera a visita virtual com obras sobre a independência do Brasil. Me ajuda, professor. O museu tem uma das obras mais importantes sobre a independência do Brasil no acervo. Você sabia que é possível visitar virtualmente o Museu do Ipiranga, que possui uma das obras mais importantes sobre a independência do Brasil no acervo? O local, que está fechado para reformas até 2022, fica em São Paulo e pode ser visitado por meio de diferentes portais, que mostram desde a exposição até o dia a dia das obras que estão sendo feitas. Um dos destaques da exposição é o quadro Independência ou Morte, do artista paraibano Pedro Américo, pintado em 1888. A pintura ilustra o grito de independência de Dom Pedro, em 7 de setembro de 1822, e é uma das obras mais famosas sobre a data histórica. Ela pode ser vista em detalhes pela plataforma Google Arts and Culture. Olha só, continua, professor. Vamos explorar mais. Além do quadro, a exposição virtual possui mais de 1000 pinturas e fotografias sobre a história do Brasil. É possível conferir o acervo no site SP360, que mostra imagens panorâmicas das diversas salas e áreas do museu. Para complementar a visita, vale conferir os vídeos e podcasts do Ecos do Ipiranga, que contam curiosidades sobre o edifício onde fica a exposição. Já a reforma pode ser acompanhada no site Museu do Ipiranga 2022, criado para que as pessoas consigam sentir que estão caminhando pelo local e confiram o que está sendo feito na obra. Fontes: Ecos do Ipiranga, Ipiranga News, Museu do Ipiranga 2022, O Globo e SP360. Muito bem, tá aí, ó, eu coloquei no final, pode votar em mim aqui. No rodapé vocês viram, né, que estava no texto, o jornal Joca. Esse texto também está no jornal da USP, então é um texto que foi bem popularizado, tá? Olha só, falando sobre o Museu do Ipiranga, o museu que eu frequentei, você deve ter frequentado bastante, já. Sim, muito legal lindo. Esse museu, tá? Um acervo ali da família real, esse quadro, né,
Independência ou Morte. É um local maravilhoso, assim, a entrada do museu, né? Todo o espaço externo, aquele jardim, chafariz, tudo aquela coisa linda. Óbvio que aí ficou para reforma e já está um tempo já em reforma. Bastante, né? Já tinha até esquecido. Saudade já, né? Pois é, 2022 está aí, ó. Vai chegar e a gente vai poder voltar ao Museu do Ipiranga. A notícia, ela retrata esse fato, né? O que a notícia tem de diferente, por exemplo, para a reportagem, né? Que foi a primeira aula da sequência. Na reportagem, que a professora André falou com vocês aqui, ela falou sobre aprofundar-se sobre as notícias. Então a notícia, ela vai relatar fatos. Aconteceu, virou notícia. Então tudo o que acontece, as pessoas descobrem por meio de notícia. Seja pela TV, seja pelo jornal, revista ou agora pelas redes sociais, né? Você vai ter acesso à notícia. Já a reportagem, que não é o tema da nossa aula de hoje, mas só para ficar claro a diferença, é o aprofundamento da notícia. Ou seja, tem um assunto, tem um tema e é preciso que se pesquise mais, que se tragam mais informações, que se apure por que disso acontecer ou por que de não acontecer, por que aconteceu aqui ou ali. Então toda essa matéria que se faz, que o repórter faz essa busca para poder aprofundar sobre o assunto, a gente chama de reportagem. É um gênero jornalístico também, foi trabalhado na primeira aula e será retomado na última aula da sequência. Muito bem. Sobre essa leitura que nós fizemos agora, muitos elogios aqui, professor, inclusive, para a sua voz, tá? Ah, muito obrigado. O pessoal não te conhece. O professor Tony, além de muito bonito, né? Como vocês podem ver aí. Muito obrigado. Né? A minha especialidade é ser especial. Ele tá me pagando para falar isso, tá, gente? Tem essa voz de locutor, tá? É cantor também. Depois vocês podem procurar nas redes sociais dele aí, que você vai ver que ele é cantor também. Olha aí. Tá? Então a voz dele realmente bem explorada. Muitos elogios. Chat de atividade 1, para vocês sobre esse texto que nós lemos. Como a notícia está articulada no que se refere aos elementos que a compõem? Vou explicar essa pergunta. Como é que a notícia foi preparada, levando em consideração os elementos que eu expliquei há pouco, né? Os elementos que compõem a notícia. Como é que ela está preparada? Ela está completa, ela não está completa, ela tem todos os elementos? Como é que vocês estão vendo aí? Como os alunos do 8º ano são ligeiros, eu não vou dar tempo e quero já as respostas. Podem subir aí. Eu posso até voltar um pouquinho a notícia para vocês, tá? Olha só, para vocês verem o início dela, tá na tela. Então, veja os elementos que a gente tinha antecipado que compõem a notícia, veja se esse início já tem esses elementos, se está cumprindo exatamente com o que foi falado. Vamos ver o que o pessoal está respondendo. Eles são muito ligeiros, eu tenho certeza que eles já vão mandar para a gente. Vamos lá, vai começar a subir. Aí tem a sequência da notícia também, né, que é o final, né, a continuação. Então a notícia ela tem o título, o subtítulo, ela tem o lead e tem o corpo, né, que é onde se expõe toda a matéria, esse debate. Vamos ver lá o que eles estão mandando. Ó, professora Elivete aí, ó, está bem articulada, apresenta todos os elementos essenciais. Isso, a professora Ingrid também está dizendo, está completa, né? Olha que legal. Ó, gostei da aluna Stephanie. Você pegou da aluna Stephanie? Dá uma olhada aí da professora Lourdes, está em roxinho aí, dá uma olhada. Cadê? Vê se você consegue ver. Eu acho que passou. Passou? Né? Bastante gente. A aluna Stephanie, que aí vai subindo mais rápido, né? Mesmo. A aluna Stephanie não teve a oportunidade de conhecer o Museu Heróis da FAB, que também é um museu interessante, né? Então, assim, eu acho legal quando os alunos começam a se interessar por esse tipo de passeio, esse tipo de repertório, né? Porque um museu, de certa forma, e eu estou falando aqui, não estou criando conceito, tá? Mas, de certa forma, ele é o nosso passado vivo, né? Sim. Então, a gente tem que, por exemplo, a vida continua, a vida vai passando, a gente está vivendo um momento agora, amanhã estaremos falando sobre ele, espero que estejamos falando em breve sobre ele, de forma que já passou, né? Mas, assim, tudo que a gente vai vivendo vai ficando registrado, né? De forma escrita, ou com documentos, né? Ou com objetos, ou vídeos. Hoje a gente tem diversas plataformas, diversos suportes, né, para você registrar a sua vida. E tudo isso vai ficar registrado e vai ficar guardado em algum lugar para que as pessoas no futuro possam reviver aquilo o que antecedeu a eles. Então os museus são importantíssimos. Esse texto do museu, ele veio para ilustrar, obviamente, a nossa aula de notícia, mas é importante a gente ver o conteúdo, né? Museu do Ipiranga, Museu da Língua Portuguesa, Museu dos Heróis da FAB, Museu do Futebol, um museu... Nossa, tem vários museus, né? Então, assim, visitar museus é ótimo, principalmente para os alunos, porque eles conseguem sentir ali alguma coisa que eles não viveram, mas que faz parte da nossa história.
Muito bem. Olha Já aí. responderam? O que eles responderam? Bastante coisa. Ó. A Pro Sirlene, né, mandou aí a resposta da aluna Amanda, né? Amanda e do Miguel Reale, né? Através de pesquisa e preparação de roteiros, né? Muito legal. O professor Jefferson dizendo que a aula está top. Top são vocês, é porque o Tony está são aqui. Top também. Top demais. Tem mais gente aqui falando também sobre o Museu Afro-Brasileiro. O Museu Afro-Brasileiro. Estava tentando lembrar desse. Muito bem. O Progeane dizendo que está completo, com todos os elementos, né? Muito bom. Falaram até do Museu da Pesca, que olha que coisa incrível. Esse eu não conhecia, né? A professora... Mas tem museu de tudo, né? Olha museu do som, né? Sim. Tem tudo. Ó, Progiane dizendo, né, pela resposta da Alicia, que está completa, contendo todos os elementos também. Realmente, muito boa, bacana. Né? Muito e a participação né? deles está ótima, né? A gente percebe que a aula realmente está atingindo o objetivo quando a gente vê a participação em massa dos professores e dos alunos. Muito legal. Sim. Então vamos para a atividade 2, chat de novo. Quais as informações mais importantes apresentadas pela notícia? Ou seja, quais são as informações que você conseguiu captar, que você viu que é ali que é o foco da notícia, né? Em que parte da notícia elas se concentram? Essa é mais uma pegadinha, porque a gente falou dos elementos, né? Então eu quero que você apure as informações importantes. Em que parte do texto você conseguiu perceber essas informações importantes? Essa, como é um pouquinho mais de elaboração para você dar uma lida, eu vou dar um minuto para vocês poderem responder. E vou voltar com o texto para vocês, tá? Então, um minutinho, o texto volta para a tela. Que beleza, né? Teve uma participação aí maciça das pessoas, né? Nossa, inclusive, participação da Escola Padre José de Anchieta, de Tupéva, Olha só. Escola Expedicionário, né, de Alto Alegre, a escola também Nobreza, né, com os alunos do 8º ano, a Escola Estadual Beatriz Caixeiro Del Cístia, de Sorocaba, um abraço para Sorocaba, e também os professores da Escola Caetano Lourenço Camargo, né, AP, lá de Jaú, um abraço aí para vocês. E uma grande parte deles disseram que a parte mais importante está lá no primeiro parágrafo, no lead. Colocaram essa expressão, o lead, né? Lead. Vem do inglês, né? Lead, L-E-A-D. Isso, eu ia falar isso, lead, para né? o lead, né? Exatamente. Lead em português que é L-I-D. Muitos falando sobre a possibilidade de visita virtual a museus, isso, né? Então o pessoal captou bem a ideia, né? Ótimo, muito bom. Eu acho que eles... o pessoal do 8º são ligeiros demais. Tem bons professores, né? Porque a gente sempre tem que olhar isso. Sim. Né? Quando está falando aqui, a gente fala bem dos alunos, mas os alunos, eles são bem orientados, né? Eu sou professor de sala de aula, o Tony também foi professor de sala de aula, a gente está aqui agora, mas já foi professor de sala de aula, então a gente sabe como que é trabalhar com o aluno. Então quando vê o aluno aí respondendo bem, dá um orgulho no professor, porque ele sabe que ele está fazendo bem o trabalho dele, e os professores do 8º ano fazem muito bem o seu trabalho aí na ponta, a gente sabe disso. Sim. A pergunta era, né, onde se encontram as principais informações e qual é a principal informação? Então a resposta em massa, como o professor Tony falou, o foco era a visita virtual ao museu, né? E por que isso é interessante? Porque a gente está vivendo um momento de distanciamento, a gente está afastado de tudo, né? Então a gente dá vontade de comer uma coisa, não pode comer, tem que pedir. Dá vontade de ir ao cinema, não pode, tem que assistir o filme repetido em casa mesmo. Ou quando eles publicam nos streams, né? Dá vontade de ir ao museu, eu não vou ao museu? Pode ir ao museu. Pode ir ao museu também. Inclusive nós temos vários documentários nos streams falando sobre museus, inclusive de outros países também, né? Falando sobre pinturas, super interessante. Esses dias eu vi a atriz Alessandra Negrini falando de um
uma peça ou foi um filme que elas fizeram com a produção para apresentar online. Olha, né? que bacana. Nada de ir ao teatro. Então você percebe, tudo está sendo adaptado para esse novo estilo de vida que eu espero que seja novo, mas que seja breve. Né? Não vai ser para sempre. A gente vai voltar a circular, eu espero, mas com saúde, né? Com a vacina, tudo bonitinho. Então, pode ir ao museu. Existe a possibilidade de você acessar pelo site lá o endereço do museu e ver tudo. Lá não está mostrando agora no Museu do Ipiranga, por exemplo, só as obras. Aquilo que você veria se você fosse presencialmente. Está mostrando até como está funcionando a reforma, né? A reforma do museu. Então você vai ter acesso a tudo, é muito legal. Ah, mas não se compara com o presencial. Não se compara, mas é uma chance para você não deixar de participar aí desses elementos históricos e culturais da nossa cidade. Muito bem, gostei. E sobre o lead, né, que eles falaram, essa é a característica do lead na notícia. Quando você vai ler uma notícia, a primeira coisa que vai ter, ali da manchete e o título, é o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, ele resume tudo. Por quê? Porque a ideia de quem escreve é atrair o leitor. Se eu escrevo uma coisa, por exemplo, né, eu estou escrevendo o meu texto, qualquer que seja o texto, né, Pro? Aí eu começo, e deixo para o final para poder mostrar a parte boa e fico enrolando no começo, falando de coisas que não tem muito a ver com o texto. O meu leitor, a maioria deles, que hoje a gente vive com um tipo de gente mais objetivo, né, a correria, o dia a dia, então ele não vai se sentir atraído. Ele não vai ler meu texto, ou seja, a possibilidade de muita gente ler meu texto diminui. Agora, quando eu coloco, por exemplo, a estratégia da notícia, do texto jornalístico é exatamente isso, é prender o leitor, desculpe. Quando você coloca no primeiro parágrafo já um resumo do que tem no seu texto, você tem uma chance muito maior de atrair leitores e segurá-los, né? Eu poderia fazer um paralelo, Mauro? Me explica, né? Estou conversando com a pessoa certa. Você né? pode tudo nessa aula. Eu poderia dizer que o lead, fazendo uma relação de um filme, por exemplo, eu poderia dizer que o lead seria o trailer da notícia? Poderia dizer que é o trailer, que é a sinopse. Porque quando a gente vai assistir um filme, Sim. a gente assiste o trailer do filme para ver se o filme é bom, né? E aí, se o trailer for bom, com certeza a pessoa vai querer assistir. Então o lead tem essa função também. Tem essa função. E é a mesma questão, né? Às vezes o parágrafo é tão caprichado, promete muito, você lê a notícia e fala, não era nada aquilo que eu esperava. Como é o trailer também, quando você assiste e fala, caramba, o trailer é melhor que o filme. Acontece muito. Mas a ideia é essa, tá? A ideia do escritor ou do produtor do filme é exatamente essa. É prender o leitor. É fazer com que ele se interesse por ler todo o texto, porque é aí que está a grande jogada, né? Então o lead, ele resume tudo, ele traz as informações, né, principais do texto, que você vai ter com mais detalhes, obviamente, no corpo do texto. Mesma coisa que a gente já fala em outras aulas, não é que você tem que deixar uma coisa para fazer outra. O resumo. Eu estou fazendo o resumo, então eu não preciso ler o texto original. Não, você tem que ler o texto original. Importante se aprofundar, é importante ler, porque lá estão os detalhes, lá está tudo. O resumo é só para te chamar, o resumo é só para te atrair, o resumo é para te colocar ao par do que o texto se trata. Muito legal. Atividade 3, então, para vocês na tela. Ó. Com base nas informações apresentadas pela notícia, exponha o seu posicionamento em relação ao fato noticiado. Então, aqui vocês vão falar com poucas palavras, para mim, no chat, o que vocês acharam da notícia, o que vocês acharam dessa ideia de promover a visita virtual, tal, o que você acha que tem que melhorar. Papá. Manda aí, porque a gente vai ler algumas. Já estamos chegando no final da aula, as aulas são curtíssimas. Vamos lá, aqui, ó, vamos lá. Vamos ver o que eles estão mandando, né? Eles estão participativos. Bastante, né? O pessoal, inclusive, elogiando muito, né? Olha lá, os alunos da escola Orocimbo. Orocimbo. Professora Maria falou assim, quero ver vocês, vamos, participem. Alunos. Vamos lá, a professora está aí, ó, chamando vocês. Vamos lá. Cadê? O foco é a visita virtual, falando aqui, né? Achei muito eficiente e criativo. Será que é da notícia que ela está falando? Da notícia. Acho que é da notícia que ela está falando. A ideia de fazer a visita virtual, né? Ela achou criativo. Sim. Achei legal isso aí. Olha só, a professora Maristero, acho que eu tô lendo certo, será que o nome, né? Falando às vezes a gente pede desculpa, né? Porque fica difícil ler os nomes. Porque o nomezinho lá não dá para entender muito bem. Desculpa. Mas ela diz assim,
que é perfeito, dar acesso a muito mais pessoas que conhecerem as obras, né? A professora Cristina diz que é texto informativo que contém todas as informações necessárias. Muito bem, texto informativo, isso é importante falar, né? Texto jornalístico, ele tem a ideia de informar, né? Sim, e a professora Kelly dizendo, excelente ideia. Inclusive, possibilita visita a museus internacionais e instiga a curiosidade para a visita presencial, quando isso se tornar possível novamente, realmente, né? Olha só que bacana. Bem. Isso mesmo. Vira um catálogo, vira um chamariz, né? Exatamente. O aluno depois vai falar assim, gostei do que eu vi na área virtual, quero quando voltar aí a circulação, tudo, visitar presencialmente. Muito legal a participação deles aí. Vamos só, a gente já está chegando no finalzinho. Quer ler mais uma aí? Vamos lá. Porque vamos ler mais uma? Cadê? Para não deixar chateado. Olha lá, desperta o interesse dos alunos conhecer. Quem disse isso foi a professora Beatriz, né? João Kaique. Olha, o João Kaique falou uma coisa importante. Falou assim, irá visitá-lo virtualmente. Isso é incrível, né? Ele já pontuou a ideia aí, né? Então ele já vai fazer. Quando acabar a aula, né, Kaique? Quero ver, hein? Opa, nessa aqui que eu tenho a aula tá indo embora. Então vamos lá, gente. A aula foi muito boa. O que nós vimos hoje, né? Vamos ver na tela. Quais são os elementos que compõem o texto notícia? Como se posicionar criticamente diante da notícia lida. É óbvio que ao posicionar criticamente foi essa a resposta final de vocês. Sim. O que vocês acharam, né? O que vocês acham que deve mudar. É o trabalho que tem que sempre fazer quando se lê uma notícia. Lembrando que a gente tem também um recado para os alunos que ainda não deram lá o seu aceite para o chip 3G, né? Tem que entrar lá no site, tem que falar que tem interesse, porque tem o número de chips lá, mas você tem que demonstrar interesse para poder receber o seu chip, vai ter orientação dos seus professores, tal. Tem que acessar o site que está aí no GC, acho que vai aparecer aí, ó, o site no GC, não sei se vocês têm, a produção não tem, é da sede, não tem hoje, ó, ficou devendo, tá? Eles deveriam ter aqui, mas é da Secretaria da Educação, vocês têm que acessar lá. Esse recado foi dado a semana passada, tem que continuar repetindo essa semana, porque os alunos precisam acessar. Obrigado pela participação de todos, obrigado, professor Tony, acabou a nossa aula, mas foi ótima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Avaliem a nossa aula. Um abraço.